capítulo 1. Convido a todos os irmãos a abrirem Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 4. Vamos ficar em pé mais uma vez para essa leitura. Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim um texto: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feche teus olhos, peça a Deus para falar contigo. Senhor, pedimos a tua bênção nessa manhã. Usa o teu servo para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento para recebermos a tua instrução e para nos alegrarmos na tua graça, na tua palavra, na tua aliança, na tua salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Se não fosse a palavra de Deus, a revelação divina, como saberíamos sobre as coisas deste mundo? O homem não teria resposta para as principais questões da vida. Mas o Senhor deixou a Bíblia, deixou a revelação sobre Ele mesmo, sobre o seu reino, sobre a aliança, sobre a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e são questões fundamentais para a nossa vida, para a nossa fé. O texto de hoje está aqui no início da carta de Hebreus, uma carta escrita para aquele povo ali, e que tinha a intenção de mostrar de uma forma mais clara que Jesus agora, ele era o cumprimento, então, da promessa. Existia no Antigo Testamento toda as sombras, vamos dizer assim, os símbolos, os ritos que apontavam para Cristo. E agora Jesus Cristo chegou e Ele é a revelação. O texto começa dizendo isso: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus falou através de profetas, falou pelos patriarcas. E agora, nos últimos dias, naquele momento em diante, Ele falava pelo Filho, através de Jesus Cristo, a quem Ele deu todas as coisas. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus é o início, Jesus é o fim. Ele estava na criação, todas as coisas foram feitas por Ele, através da palavra. E também Ele herdou todas as coisas. Ele é o final de tudo, Ele é o fim. A palavra de Deus nos mostra que Cristo, então, está no centro da história, e no início da história, antes mesmo da história, e vai nos levar até o fim. Como saberíamos isso sem a palavra de Deus? Como é possível entender isso se Deus não escrevesse, ou não mandasse homens escreverem e nos colocasse diante dessa revelação? A revelação no Antigo Testamento foi originada em Deus, no Novo Testamento manifestada em Cristo. E Jesus Cristo, então, se encarnou também e se tornou homem e cumpriu as Escrituras. E as sombras do passado estavam mostrando para Jesus Cristo, e depois os discípulos olharam para Ele e viram a glória do Pai nele. Glória a Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, que venceu o mal, venceu todas as coisas e herdou toda a autoridade, todo o reino, tudo está no Senhor Jesus. Ele executou a obra da redenção. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é divino, Ele é humano, Ele é Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder e por sua obra. Ele se entregou na cruz para redimir o seu povo e dar a salvação para aqueles que creem em Jesus. E Ele está conduzindo a história até o seu momento final, como está revelado nas Escrituras. O seu nome é superior a todos os nomes. Ele é a palavra final de Deus à humanidade. E a Bíblia nos mostra todos esses pontos que eu coloquei. Nos fala sobre Deus, nos fala sobre o seu reino, nos fala sobre a aliança e nos fala da salvação. Esse tema é enorme para falar em
em poucos minutos, mas rapidamente vou colocar alguns pontos sobre cada tópico desse. A revelação de Deus, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como tudo foi criado? Deus criou. Como tudo existe? Deus criou. Como saberíamos isso se Ele não falasse, se Ele não escrevesse, se Ele não registrasse e nos ensinasse? Deus é o ser maior, é o soberano, é o totalmente outro, é o eterno, é o criador de todas as coisas. Todo o universo foi criado por Deus, e Ele fez tudo para a glória dEle. Fez também o homem para administrar a criação. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem errou. Contudo, Deus, então, restaura todas as coisas através do Filho, da redenção de Jesus Cristo. E Ele é o Criador e a natureza mostra para isso. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então olhamos para o sol, e não é possível dizer que o sol existe se Deus não criou. Olhamos para o detalhe de cada coisa criada, de cada célula, de forma microscópica, e nós não conseguimos explicar sem entender que Deus criou todas as coisas. Mesmo assim, o homem desobedeceu, errou, e Ele providenciou uma redenção, e nós vamos entrar nos outros pontos a respeito disso. O fato é que Deus é o Criador, e Ele é o sustentador, e Ele está conduzindo a história até o seu final. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o grande eu sou, Ele é o fim, Ele é o começo, o alfa e o ômega. Glória a Deus. A Bíblia nos fala também sobre o seu reino. Mateus 12:28, Jesus, quando estava aqui, expulsou os demônios, e eles ficaram olhando, o que está acontecendo? E Jesus fala, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus veio e disse, olha, o reino está próximo. E o reino de Deus é um reino que é acima do que a gente percebe, do que a gente vê. Os discípulos esperavam ali um reino, o Messias que chegaria com o poder de uma autoridade política, militar, e que ia conquistar todos os outros reinos. Eles estavam subjugados ali, estavam debaixo do controle de Roma, e eles achavam que chegaria o Messias e Roma vai perder, né? Todos vão perder. Realmente isso aconteceria, mas não da forma como eles pensavam. Jesus vem e mostra o seu reino de amor, o seu reino espiritual. É um reino que está acima, um reino que transforma o coração. Um reino onde a pessoa, mesmo dentro de uma prisão, adora o Senhor Jesus, serve ao Senhor Jesus. Paulo e Silas na prisão cantando. E eles não entendiam por que eles estão cantando, eles estão presos. Eles louvavam a Deus. O Evangelho muda a gente de dentro para fora, muda o nosso coração. Ele mostra então o seu reino. Jesus Cristo é que faz essa transformação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Ele então veio a essa terra, se entregou por nós, morreu pelos pecadores. Foi ali na cruz entregue. Mas ressuscitou o terceiro dia. E depois foi assunto aos céus. E recebeu toda a autoridade, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele tem autoridade sobre todos. Nós olhamos para esse mundo e falamos, quem reina são os homens. Jesus controla todas as coisas. Os reinos se levantam e caem, mas o reino de Deus é um reino eterno. E Ele está levando a história até o final. E vai levar até o momento final, onde esse reino, além de espiritual, vai ser percebido fisicamente. A Nova Jerusalém vai descer do céu. E quem morreu, já estava em Cristo, vai ressuscitar. E nós teremos um reino visível a todos. E aqueles que não temem o Senhor Jesus se lamentarão, pois Jesus voltará, assim como relâmpago, de um lado a outro, rapidamente. E os homens entenderão que realmente o Senhor reina sobre todos, o reino dele é eterno. Susan Hunt diz que a pregação revelacional sempre foi para mostrar o reino de Deus, constituído não de códigos humanos, mas de princípios espirituais. A Nova Jerusalém vai ampliar esse sentido e trazer também a visão de todos, o reino de Deus. Terceiro lugar,
é a revelação da aliança. E Hebreus 2:10 nos diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. A aliança do Senhor é com seu povo. A Bíblia nos fala sobre essa aliança desde o início até o final. Desde quando o homem pecou ali, o Senhor já falou: olha, eu mandarei um Salvador, um Redentor. Ele já explica que tem duas linhagens. Ele fala: vai ter uma descendência da mulher e a descendência da serpente. E os que estão, então, em Cristo, que é o descendente da mulher, que veio muito depois, muitos anos depois, milhares de anos depois. Então, esses que estão em Cristo fazem parte da aliança. O povo do Antigo Testamento olhava para esse Messias que viria. No Antigo Testamento nós percebemos isso acontecendo com famílias, com chamado de pessoas, não é? A gente viu Abel, que deu ao Senhor um sacrifício agradável, mas Caim logo já quis acabar com aquela descendência, não é? Veio depois Enoque, que começou a invocar o Senhor. Mais à frente, todo mundo estava corrompido, e Deus levantou Noé e falou: tem um homem ali justo e íntegro. E através de Noé destruiu com dilúvio toda a terra. Através de Noé, os homens começaram a se multiplicar novamente. E os homens começaram a errar. E Deus vai lá em Abraão, chama Abraão lá dos caldeus, uma terra pagã, e chamou Abraão e falou: olha, de ti farei uma grande nação, e as famílias serão benditas em ti. Isso vai, e a nação vai crescendo, principalmente com Israel, que teve muitos filhos, e se multiplicou, e o Egito ficou cheio de gente, todos eles fazendo parte do povo de Deus. E a gente percebe esse reino crescendo até Davi, e Davi, então, consolida esse reino com terra, com a lei que tinha dado por Moisés, com a terra, com a descendência, com o povo grande, com todo a força ali vamos dizer assim, do reino de Israel. Mas isso ainda apontava para o reino final do Senhor Jesus. Quando chega então Jesus, e agora o nome Israel, e aí então os judeus estão fracos perante o mundo, e Jesus mostra o seu reino, e revela que essa aliança não era só com aquele sangue dos judeus, era com todos os que estavam no sangue do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar a ceia hoje, lembrando do momento que Jesus se entrega por nós, e ali coloca o sangue dele para salvar o pecador. Então, a aliança é com quem? Com aquele que recebe Jesus, o povo que está em Cristo. A igreja é uma só, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Essa é a revelação da aliança. Quarto lugar, a revelação da salvação. Atos 16:31 diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos dizer isso? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, mesmo o mundo no caos, o mundo indo para a destruição, existe essa mensagem do Senhor Jesus: quem crê em mim será salvo. Glória a Deus. A salvação, existe salvação. A salvação é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas por que existe salvação? Porque o homem pecou e pecou contra Deus. E se o homem pecou contra Deus, contra um ser eterno, ele deveria morrer eternamente. A nossa punição não é simplesmente a morte física, é a morte eterna. Mas o Senhor Jesus está apontando para um caminho de salvação. Aqueles que recebem o Senhor Jesus terão vida e vida eterna. Esses são os 4 pontos. Os 4 pontos que nós percebemos aqui dessa aliança, que a Bíblia nos revela sobre Deus, sobre o reino, sobre a aliança e sobre a salvação. Então, como viveremos? Entendendo esses pontos, em primeiro lugar, crendo na revelação divina, crendo na palavra de Deus. Ela está diante de nós e ela continua falando de geração em geração. Muitos desprezam, preferem buscar outros caminhos. E a palavra de Deus continua falando de geração em geração. Porém, alguns ouvem e aceitam e recebem. Continuemos firmes, crendo na revelação do Senhor, aprendendo sobre a revelação de Deus, fortalecendo a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Em segundo lugar, como viveremos?
anunciando essa mensagem, pregando o Evangelho, para que aqueles que estão longe ouçam e tenham oportunidade de se reconciliar com o Senhor e recebam o Senhor Jesus, como estamos fazendo nessa manhã. E o Senhor Jesus está dizendo, para você que está aqui nessa manhã, para você que nos ouve pela internet, que Ele é o único caminho de salvação. Receba o Senhor Jesus, se entregue a Ele, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.